dia a todos. Permitam-me agradecer, antes de começar, em nome do nosso grupo e em meu nome pessoal, o convite que a escola nos dirigiu para estar aqui presente. Esta lição, apesar de se chamar abordagem científica, é no fundo até complementar com a anterior, com a Vida de Carolina, que também tinha muitos dos aspectos científicos. Aliás, nós trabalhamos em comum em muitos dos projetos sobre estas problemáticas de interface. Eu passo à frente a apresentação do nosso centro, uma vez que estou seguro que todos ou quase todos conhecerão. Apenas mantenho aqui estes slides para agradecer também publicamente a colaboração que é dada pelos meus colegas. Isto, no fundo, esta apresentação não resulta só do meu trabalho, mas resulta do trabalho de toda a nossa equipa. Quem nos conhece sabe que o trabalho que nós desenvolvemos na investigação sobre o comportamento do fogo e a segurança pessoal, fazemos-lo porque acreditamos que podemos contribuir para a melhoria das condições de segurança dos senhores, mas também das populações, de quem trabalha com os incêndios florestais, e é o conhecimento destes fenómenos que nos permite trabalhar numa coisa que achamos fundamental, que é o estudo de casos. E grande parte do nosso trabalho se baseia no estudo, no conhecimento daquilo que aconteceu em situações passadas, para podermos daí tirar ilações para o futuro. E é precisamente um destes estudos que estamos a realizar neste momento, em conjunto também com outros colegas de outros países, mas os dados relativos a Portugal que conseguimos apurar até agora de mortes relacionadas com incêndios florestais, não só de bombeiros, mas de toda a população em geral. Temos aqui divididos por causa de morte, mas é este outro gráfico que me parece mais interessante para a temática que estamos a abordar hoje. A atividade das pessoas no momento em que se dá o acidente. No mínimo, podemos dizer que 34% destas mortes estão relacionadas com problemas de interface florestal, urbano-florestal, seja de populares, seja de bombeiros, seja inclusive até às vezes de militares. E isto leva-nos a afirmar com bastante força que é percebendo como é que um incêndio se desenvolve e se comporta, que podemos executar não só as manobras de combate, mas também outras atividades da população em geral em segurança. E também, como foi mais ou menos mostrado durante quase toda a apresentação do David, é este conhecimento que nos permite planear e gerir o território para criar condições de segurança, quer para quem está, quer para quem vai ajudar a proteger os bens. Uma das primeiras coisas que nós aprendemos no mundo dos fogos, ou que ensinamos, ou que lemos, é o ambiente do fogo, chamado triângulo do fogo. Sabemos que um fogo, para se propagar, precisa de um determinado combustível, que é onde ele se propaga. Está dependente da topografia, sobretudo do declive, e é fortemente influenciado pela meteorologia, sobretudo o vento. Nós acrescentamos um quarto fator a este triângulo, transformando-lo num quadrado, que é o tempo. O comportamento do fogo não é estático, ele não se mantém igual o tempo todo, ele vai-se alterando a si próprio, vai-se realimentando e tornando a combustão cada vez mais intensa. E temos diversos exemplos, há uma série de ensaios que nós fazemos no nosso laboratório, estava ali o vídeo, já passou, mas há, por exemplo, esta mesa não tem declive nem tem vento, apenas tem um leito de caruma. As condições não se alteram, a única coisa que se altera é o fogo, com o passar do tempo. Portanto, estão a ver as características diferentes desta propagação do incêndio, simplesmente pelo avançar do tempo. Portanto, se nós a este chamado comportamento normal do fogo, que é representado no bem conhecido triângulo, acrescentarmos o fator de tempo, podemos certamente esperar diversas manifestações de comportamento extremo. E é isto, na realidade, que nos preocupa, é o comportamento extremo do fogo. Há uns anos o professor Xavier propôs uma definição que nos parece pode ser facilmente aceita, que é o comportamento extremo do fogo é um conjunto de características e propriedades do fogo que impedem o seu controle e supressão em segurança com recursos e conhecimentos disponíveis. E eu saliento a palavra disponíveis porque estes conhecimentos e estes recursos foram avançando à medida que foi passando o tempo. Eles foram melhorando. Cada vez mais nós somos capazes de atacar fogos mais intensos. No início do século passado apenas usávamos ferramentas manuais, hoje em dia estamos no limiar de 10.000 kW por metro, o que já é uma intensidade de fogo bastante considerável. Nada nos garante que de hoje para amanhã consigamos ultrapassar estas capacidades que hoje em dia temos e que nos limitam tecnicamente
às vezes também em termos de conhecimento. E é por isso que eu não posso retirar daqui o comportamento. Quando falamos de problemas de interface, tudo isto está muito ligado também ao tipo de fogo que chega às nossas zonas de interface. Hoje em dia, neste momento, nós conhecemos 5 tipos de comportamento extremo. Alguns deles introduzidos até por nós na literatura, que fomos talvez dos primeiros a mostrar alguma surpresa por estas manifestações de comportamento, mas nós concluímos que haja outros tipos de comportamentos extremos. É por isso que o nosso conhecimento vai sempre avançando. Falo-vos brevemente sobre eles. Os fogos eruptivos, aqueles que talvez tenham mais visibilidade no nosso trabalho. Isto é a simulação de um acidente que ocorreu em Armamar. O tempo está acelerado, o vídeo está a ir um pouco devagar, mas estão a ver que daqui a aqui são cerca de 2 metros, é a mesma distância daqui lá em cima. Portanto, isto é em plano, o vento sopra na direção de propagação do incêndio, até aqui demora 6 minutos a chegar, e depois, naquele perfil de desfiladeiro, ou vale encaixado, como quiserem chamar, pouco mais de 30 segundos servem para queimar toda esta parte. Portanto, e mesmo não tendo o vento a favor da propagação, um fogo que cá em baixo estava até a progredir, puxado a vento, de repente puxava. Este tipo de aceleração, esta aceleração repentina, pode depender de vários fatores, mas depende sobretudo do declive, mas também do tipo de combustível que esteja a arder. Outra manifestação de fogo extremo é o fogo de copas, e sabemos que a passagem por fogos de copas pode tornar um fogo de superfície relativamente simples de abordar num fogo que supera o nosso limite de extinção. Um dos grandes problemas dos fogos de copas é o grande potencial que ele tem para a libertação de partículas nos povoamentos florestais, sobretudo, mas também em zonas de mar. E estas partículas são outro dos nossos grandes tópicos de trabalho, quando aterram e criam focos secundários. Portanto, nós dividimos este problema em 4, talvez até 5 fases, que é a geração e libertação de partículas, a sua elevação na coluna de fundo, na coluna de convecção, o transporte e depois a sua aterrissagem e possível ignição. Um quinto aspecto, uma quinta fase, pode eventualmente ser, no caso de esta ignição dar origem ao incêndio, a interação entre as duas frentes, e esse é outro tópico de estudo que já vos vou mostrar mais à frente, para verem um pouco a problemática dos focos secundários entre a primeira e a última imagem que aqui está, uma sequência de 4, passa simplesmente 2 minutos, e aquilo que ao início eram ligeiros focos, depois quando se juntam com o outro, formam aquele cenário que vemos ali. Ao contrário da percepção comum, o eucalipto se calhar nem é aquela espécie que mais nos preocupa em termos de libertação de partículas. Isto é um estudo recente que estamos a realizar, os dados ainda estão em análise. Vejam, isto é um gráfico que mostra o número de partículas que é libertada em função do tempo. Portanto, temos as árvores a arder e vamos medindo as partículas que são libertadas com um sistema próprio. O eucalipto e o carvalho têm um comportamento praticamente idêntico. Talvez seja, eu quando vi os dados pela primeira vez estranhei, tinha a percepção de que o eucalipto seria provavelmente a espécie do país, ou das espécies que mais focos, mais partículas libertaria, mas quando vimos o sobreiro, para mim, pelo menos, o espanto foi ainda maior. A taxa de libertação de partículas de um sobreiro a arder é muito maior do que a do eucalipto, muito mais constante, desde o primeiro instante de tempo até ao último. O facto das frentes se encontrarem, este é um tópico relativamente recente para nós, que nos foi, do qual nos apercebemos ao analisar os incêndios que houve em 2003 na Austrália. Havia um incêndio a norte e um incêndio a sul, e quando começou o desenvolvimento de uma língua de fogo no meio dos dois, observaram-se velocidades de propagação astronómicas que raramente se conseguem registrar. Portanto, este tipo de fogo de salto é um nome porque a velocidade de propagação é tão elevada, que parece que o fogo está a saltar. Dá-se quando duas frentes interagem e formam um ângulo entre si. No centro, onde é formado este ângulo, registramos até hoje as maiores velocidades de propagação que já registramos em laboratório. E isto pode ter sérias implicações. Estão a ver que lá em cima parece que ainda começou só agora a arder, ainda não teve muito tempo para alargar, e o fogo que é feito, que vem da junção neste vértice, já está lá no cimo. Isto pode trazer sérias implicações nas manobras de fogo tático ou de fogo controlado, porque às vezes são postas frentes que se tocam
e dependendo das condições climatéricas, de combustíveis, de declive, esses ângulos podem provocar a manifestação deste tipo de comportamentos. Acresce que nesta zona cá em cima, muitas vezes, ou com frequência, são produzidos vórtices de fogo. E é precisamente esse o quinto tipo de comportamento extremo que nós temos andado a estudar. Aquele mais conhecido e que quase todos, de certeza, pelo menos uma vez já terão observado, são os vórtices verticais de fogo. São estruturas que não se costumam manter durante muito tempo, há exceções. Temos aqui um caso também na Austrália, onde uma destas estruturas não se vê bem. Eu penso bem ali uma dupla linha preta. É o trajeto que este ciclone, o tornado de fogo, tomou, com um raio de cerca de 100 e tal metros, e andou destruindo tudo à sua passagem durante cerca de 15 ou 20 km. Esta é das estruturas mais conhecidas, mas mais recentemente encontramos-nos também com outros exemplos de vorticidade que não vertical, que são, porventura, mais difíceis de observar, também fruto do local onde se desenvolvem. Porque, usualmente, o que acontece é que quando temos duas encostas, vem aqui melhor se calhar por este esquema, ao chegar à cumeada, ao o fogo transpor a cumeada para o outro lado, cria-se alguma vorticidade, o que pode levar ao alargamento. Isto é um fogo real. Isto é feito em laboratório, tudo isto, mas isto é um incêndio real. Portanto, o fogo sobe com uma determinada extensão, ao chegar ao cimo da cumeada, cria vorticidade lateral e ela suba o incêndio para os lados, que se abre antes de começar a descer. Como é que podemos ligar este comportamento extremo de fogo, todos estes fenómenos, com a interface urbano-florestal? Ora, no sentido em que, se temos condições extremas de propagação, seja o que for de combustíveis, de topografia, de meteorologia, ou todas ao mesmo tempo, se houver ignições, há obviamente todas as condições reunidas para a manifestação de comportamento extremo de fogo. Teremos incêndios de elevada velocidade e intensidade. Se a isto misturarmos edifícios nas condições em que vimos na apresentação anterior, temos alguma probabilidade de ter incêndios estruturais, às vezes com pouca ou nenhuma resistência à ignição. Ora, sendo as condições extremas, os recursos para a proteção são normalmente insuficientes para aquele tipo de comportamento, isto leva a que a eficácia do recurso seja reduzida ou não existente, e, consequentemente, a destruição de edifícios. Podemos esquematizar isto tudo assim, muito simplesmente, desde das manifestações de comportamento extremo até à pouca resistência dos edifícios e à sua destruição. Nós temos dedicado algum tempo a alguns aspectos de investigação na área da interface urbano-florestal. Há muito que sabemos que os incêndios se têm aproximado cada vez mais das nossas habitações. Há uma série de razões. Nós podíamos destacar aqui, se calhar, estas quatro. As duas primeiras contribuem para a mesma coisa, que é para o abandono do espaço rural. O facto de as pessoas saírem das regiões interiores para o litoral e as que lá ficam envelhecerem, leva a que as práticas antigas agrícolas sejam abandonadas, e penso que não estou a dizer nada de novo, mas um fenómeno bastante mais recente é este que tem a ver com o espaço citadino. Portanto, as pessoas nas cidades, muitas pessoas procuram uma habitação secundária para fins de semana ou para férias, ou, noutro caso, que também começa a acontecer muito, é o herdarem a casa dos pais, porque esta geração que saiu da terra, da aldeia, para ir para o litoral trabalhar, os pais envelhecem e morrem, mas a casa fica lá e herdam a casa. E quando vão ao fim de semana não vão passar a trabalhar na horta ou limpar o espaço, ou muitas vezes passar o fim de semana ou nem sequer lá vão. E isto traz, à semelhança dos dois anteriores, uma diluição daquele espaço, daquela fronteira entre as casas e a vegetação. E depois um fenómeno também recente, que é o crescimento dos aglomerados urbanos. Chega uma altura em que as cidades não têm mais por onde expandir, ou não há mais casas, há mais gente de casas, então começam a ser construídas casas que vão entrando pelo espaço florestal adentro, e as medidas de gestão, ou os planos de gestão, não se adequam ou não respondem tão rapidamente como a expansão urbana. E tudo isto cria problemas porque traz os fogos, que antigamente não chegavam às casas, traz os fogos para perto das casas. Há várias definições de interface, eu particularmente gosto desta, que
que designa que a interface urbano-florestal é o espaço onde a vegetação, as estruturas e as pessoas coexistem num ambiente propício aos incêndios florestais. Só temos falado de vegetação e de estruturas, praticamente, mas as pessoas são um problema também muito importante. E temos casos de interface onde se calhar nem há estruturas, mas há pessoas. Há uma série de romarias, festas no meio da serra, em capelas, parques de campismo. Não são propriamente as estruturas que nos preocupam, são sobretudo as pessoas. Obviamente que quando as condições de risco são extremas, este problema é muito mais grave, como já nos mostrei atrás. O meu colega David falou-vos já de muitos dos fatores que influenciam o risco na interface urbana florestal. Eu revejo aqui alguns. Os combustíveis aparecem sempre em primeiro lugar, são aquele que mais facilmente e mais no imediato sobre os quais nós podemos atuar. Há diferentes estratégias de gestão de combustível. Esta figura representa uma analogia entre as estratégias de gestão de combustível ao nível da paisagem, que são fundamentalmente o isolamento, a conversão e a redução, e é isto que se pretende, que até está de certa forma vertido na legislação, quando falamos das limpezas à volta dos espaços das casas, falamos nisto. As pessoas não têm que entender que não têm que agarrar e em 50 metros limpar por simplesmente a vegetação toda. Não, isto tem que ser gradual. Há uma separação física realmente no espaço imediato à casa, seja de 1 ou 2 metros. A partir daí há regras que definem a altura da base das copas, a separação de copas e de arbustos, mas não se pretende, como o David disse muito bem, que se elimine por simplesmente tudo. Não vamos dizer a uma pessoa que corta as árvores todas do jardim, não pode ser. As árvores estão lá bem, até ajudam a criar ensombramento. Há espécies invasoras e há espécies arbustivas e herbáceas que não crescem tão facilmente a partir do momento em que estão sombreadas. Portanto, isto deve ser mantido, deve ser pensado com diferentes estratégias, não apenas com um corte. A rede viária tem 2 ou 3 aspectos particulares. Um deles é a criação de descontinuidades, dependendo da sua largura, da sua continuidade. Às vezes não servem para nada, mas outras vezes servem se elas forem mantidas. E a rede viária é extremamente importante no sentido em que é a partir dela que as pessoas podem ser evacuadas ou deslocadas das suas casas, mas é também com uma boa rede viária que os meios de socorro chegam aos locais. Portanto, a rede viária, a manutenção e o bom desenho de uma rede viária é fundamental no nível de risco da interface urbano-florestal. Temos também a topografia. Não é o mesmo ter uma casa no fundo de uma encosta ou no cimo de uma encosta. O nível de risco a que está exposto é muito diferente. Infraestruturas urbanas e de apoio, medidas de apoio ao combate, ou outro tipo de infraestruturas que podem até, por vezes, em falta de gestão, em caso de falta de gestão, serem focos de ignição. Medidas de autoproteção, sejam elas ativas ou passivas, e aqui inclui-se tudo o que tem a ver com gestão de combustíveis, com abertura de caminhos, abertura de espaços defensíveis, a instalação de combustíveis de SEVs, como dizia David, adequadas à proteção dos espaços, mas também sistemas de proteção mais ativa que possam ajudar no caso de haver um incêndio. E por último, esta listagem não é exaustiva, mas por último talvez a facilidade de ignição das habitações, e eu sublinho porque é alguém que temos dedicado há algum tempo, já há algum tempo, algum trabalho. Esta facilidade de ignição depende de diversos fatores, entre os quais o tipo de construção, o estado de conservação, o facto de haver ou não combustíveis artificiais à volta e combustíveis no interior. Aqui há algumas imagens de alguns ensaios que temos feito, eu vou-vos mostrar alguns em detalhe. Aquilo que pode dar origem à ignição nas casas é o calor, são os fenómenos de transferência de calor. A propagação de um incêndio baseia-se nestes 3 fenómenos de transferência de calor, também a ignição das casas se pode basear. Mas eles só por si, quer a condução, quer a radiação, quer a convecção, não são suficientes muitas vezes para a ignição. Pelo menos no que depende da propagação do fogo em si. Se houver combustíveis artificiais depositados junto às casas, aí sim pode haver ignição. Aquilo que com mais frequência dá origem a ignições, não é só em Portugal, é no mundo todo, é a projeção de partículas. Apesar dos vídeos estarem um bocadinho aos solabeiros, isto é um ensaio em laboratório, feito nos Estados Unidos, exposto a uma casa em tamanho real, e são lançadas partículas através de geradores de partículas
e ela vai começar a arder precisamente nos seus pontos fracos. E este é mais um vídeo do fogo que o David falou há bocado de Fort McMurray, ano passado, no Canadá. Portanto, veem que, ainda que haja aquele espaço, e algumas fotografias do David são claras nisso, há espaços de 30, 40, 50 metros, facilmente as partículas são projetadas a quilómetros, dezenas de quilómetros às vezes, e atingem as habitações. Alguns dos ensaios que fizemos ultimamente no âmbito de um projeto europeu que acabou de terminar, tiveram a ver precisamente com a resistência de determinados elementos à ignição. Uns deles eram as persianas, eu não sei daqui, não consigo ver bem, mas penso que aí conseguem ver que o que ali está é um conjunto de vidro e persiana que foi sujeito a fontes de calor. Testámos persianas de alumínio, de PVC, de madeira, janelas de vidro duplo e de vidro simples. A primeira nota é que as persianas de PVC são muito facilmente degradáveis. A partir de 150 graus as persianas colapsam, por isso simplesmente derretem. Já as de alumínio são muito resistentes e as de madeira, pelo menos aquilo que testamos, em algum grau também conferem alguma resistência. Aquilo que vos podemos dizer é que a combinação de persianas, seja ela qual for, mas de alumínio mais que as outras, e de uma janela de vidro duplo, é um excelente fator de proteção para as casas. Principalmente hoje em dia as persianas são todas por fora, às vezes antigamente as persianas eram por dentro, mas principalmente hoje as persianas são por fora, em que é mais fácil proteger o vidro. Se não houver uma quebra, vejam que em todos os ensaios que fizemos, a temperatura do lado protegido da janela era praticamente igual à temperatura ambiente que tínhamos no dia, que eram 30 graus. Mesmo as de PVC durante algum tempo podem ajudar a proteger, mas a combinação de persiana e janela é um fator de proteção muito importante a ter em conta nas casas. Outro ensaio que fizemos, muito interessante, teve a ver com a circulação de ar e a entrada de partículas dentro das casas. Portanto, nós temos um túnel de vento onde instalámos um quartinho que simbolizava uma pequena casa à escala, que pelo esquema percebe-se melhor. Portanto, de um lado isto era hermético, este lado está aberto, mas tinha um vidro à frente. Aqui há uma janela que estava aberta até um quarto da altura, em tamanho real, e uma porta do outro lado, do lado oposto, que nós podíamos abrir ou fechar consoante o ensaio que quiséssemos fazer. Aquilo que verificámos foi que, com a porta totalmente fechada, a pressão dentro da casa era maior do que a pressão atmosférica cá fora. E esse diferencial de pressão inverteu-se a partir do momento em que abrimos a casa. A pressão passou a ser maior fora de casa do que dentro. A consequência prática disto é que, sendo a pressão menor dentro de casa, aqui nestes dois casos, o escoamento de ar é induzido para dentro de casa. E com o ar vão as partículas. Ou seja, resumindo isto tudo, abrir uma porta dentro de casa pode levar a que entrem para dentro 3 vezes mais partículas incandescentes do que no caso da porta estar fechada. Isto pode ser importante quando se dá indicações aos proprietários em caso de ser preciso abandonar, sair ou numa evacuação. Não é só fechar a porta da rua, mas é aproveitar e fechar também todas as portas interiores de casa. Porque mesmo que haja uma janela partida, podem ter porventura a sorte, de estando as portas todas fechadas lá dentro, não entrarem partículas para dentro de casa. Também fizemos, pegando neste bolo de fatores que vos falei até agora, fizemos uma análise de diagnóstico do nosso país em termos de risco de interface urbana-florestal. Chegámos à conclusão que é um problema que se manifesta principalmente aqui na região centro-norte do litoral, portanto, o oeste do país. No noroeste há muitas ignições, é verdade, os distritos de Porto, Braga, Viana do Castelo são aqueles que têm o maior número de ignições. E também há muito edificado disperso, então há uma espécie de mistura, de intermix de casas e de floresta. No centro também há edificado disperso, mas é mais em zonas de montanha. Por todo o lado, em todo Portugal, nós temos edifícios isolados, ou pequenos grupos de edifícios, que estão em contacto com o espaço florestal. Este foi o mapa que resultou do nosso trabalho. Vejam que isto é o risco por distrito, que é o risco por concelho, mas do risco por distrito vemos claramente que estes são os mais problemáticos e estas bolas representam o risco concelhio. Portanto, toda esta zona aqui fortemente com um risco muito forte. Termino quase da mesma maneira que comecei, mostrando-vos ou tentando mostrar-vos a importância que tem para nós o estudo de casos passados. É fundamentalmente através da análise do que sucedeu que nós conseguimos, por um lado, descobrir tópicos de investigação,
porque se as coisas acontecem e dão origem a resultados catastróficos ou desastrosos, se calhar não deviam acontecer, temos que perceber porque é que aconteceram, e é também com esta análise que conseguimos propor melhorias ou propor mudanças na gestão ou no sistema para que as coisas não se voltem a repetir. Eu enumerei aqui alguns casos, não sei quanto tempo vou ter para vos falar deles, mas vou tentar passar 10 minutos, chego. Rapidamente, o primeiro de Val do Rio apenas está aqui porque é o primeiro que nós temos conhecimento, é o primeiro que temos catalogado, e porque foi em 1961, numa altura em que não se verificavam muito aqueles aspectos que eu vos falei para trás, do abandono agrícola, do envelhecimento da população. Provavelmente as causas terão sido outras, terá tido a ver com o local de implementação das aldeias, onde elas estavam, de tal maneira que, muito provavelmente, por não estarem no sítio correto, apenas uma delas foi reconstruída e os habitantes da segunda foram alojados aí. Depois o caso de Coimbra, que estou certo que conhecem, é talvez no continente português o mais mediático caso que tivemos de incêndios florestais, pelo menos do que eu me lembro. O fogo começou, isto é a cidade de Coimbra, o fogo começou em Vila Nova de Poiares e foi progredindo puxado a vento de nordeste, mas também muito fruto de focos secundários. Estavam envolvidos uma série de meios, mas para quem se lembra, este incêndio ocorreu numa altura muito problemática. Já foi em 2005, um dos nossos 2 piores anos da história, mas depois, imediatamente antes deste incêndio, havia uma série de incêndios a norte, a Pampilhosa, salvo erro, que concentravam quase todos os meios de combate da região centro. De maneira que, quando este aconteceu, os que estavam disponíveis foram para proteger o perímetro da cidade, e mostro-vos já a fotografia de como isto ficou. Os meios que estavam disponíveis nesta altura protegeram o perímetro da cidade. Os outros meios ou estavam exaustos ou estavam designados para combater os incêndios florestais que estavam bem maiores noutros sítios. Portanto, foi um conjunto de circunstâncias que deu origem a que o fogo só parasse nos limites do espaço urbano, com muito poucas ações de combate, porque nem sequer era possível nesta altura. Em que, quando as condições estão extremas, e voltamos àquilo que eu disse no início, quando as condições estão extremas, é quando estes fenómenos mais se manifestam e com maior perigosidade. Estima-se que tenha havido mais de 1,5 milhão de euros em perdas. Outro aspecto, outro problema, é o problema da gestão dos grandes incêndios, o problema do edificado e das pessoas nos grandes incêndios. Trago-vos aqui os 2 exemplos de 2 dos maiores incêndios que tivemos nos últimos anos. Por um lado, o incêndio de Tavira, que começou aqui em cima, no local da origem, à volta do local da origem, havia cerca de 56. Às vezes nem são povoações, são pequenos aglomerados de casas, mas que têm gente e que é preciso proteger. Isto cria uma enorme dificuldade, os senhores sabem melhor que eu, na gestão dos meios. É preciso tomar prioridades, e aqui as prioridades eram, obviamente, defender as pessoas. No perímetro final de todo o incêndio, que era um incêndio de 25 mil hectares, contámos 300 povoações, não só dentro do perímetro, mas também naquilo que nós achamos que pode ser um buffer onde há alguma interação, que são estes 500 metros. O incêndio de Alfândega da Febre, e com isto teve uma série de casos curiosos, dos quais não temos muito tempo para falar, mas refiro-vos apenas, por exemplo, que aqui nesta região se localiza a aldeia Quinta das Quebradas, que tinha cerca de 50 habitantes, apanhou fogo numa das fases de propagação mais violenta, com uma série de projeções de focos secundários a sobrevoarem a aldeia, e foram deslocados só para a proteção da aldeia mais de 100 homens, para proteger as 50 pessoas que lá estavam, mas não havia pouco mais a fazer. Aqui a aldeia de Carviçais foi atingida pela propagação norte. Este foi um flanco, percebe-se até pelo desenho, o flanco direito, quando o vento rodou, ficou uma frente, com alguma violência atingiu a aldeia de Carviçais vindo do norte. Os meios foram deslocados para a parte norte, mas depois o fogo contornou e acabou por atingir de leste, os meios deslocados para leste. Quando se pensava que o fogo já ia para sul, nova mudança de vento voltou a levar o fogo para cima. Quando há inúmeros meios dispostos no incêndio, quando estão as missões todas atribuídas, quando o cansaço já começa a impor-se e de repente começa a haver problemas destes, e não é só num, porque aqui pelo meio também há, não sei se consegue ver uma série de pontinhos amarelos, mas há inúmeras povoações que tiveram que ser, obviamente, desalojadas. Os passadiços do Paiva, este caso é de 2015, ele voltou a arder em 2016, mas em 2015 foi muito mais
complicado. Arderam cerca de 600 metros de passadiços. Este é o trajeto dos passadiços. Não perco muito tempo aqui, apenas vos digo que a partir deste momento é que se começou a pensar um bocadinho melhor em planos de gestão ou de evacuação para esta zona, tendo em conta os incêndios florestais. Porque aquilo que ocorreu nesta altura foi, com alguma sorte, não ter acontecido uma tragédia. Foi decidida uma evacuação daquilo que nos foi dado a entender mais ou menos ad hoc, mais ou menos no local. A GNR veio para o meio dos passadiços e começou a dizer aos turistas para se dirigirem para trás e ir avisando toda a gente. Pouco depois das pessoas passarem nesta parte, houve um foco secundário que saltou para o lado de lá e quando aqueles dois focos se juntaram, arderam aqueles 600 metros de passadiços. Portanto, foi uma evacuação massiva de não sei quantas mil pessoas, que felizmente correu muito bem, mas que tinha tudo à partida para não correr. O Festival Andanças em Castelo de Vigo, lembram-se perfeitamente de ver isto na televisão, mais uma situação que tinha tudo para ser uma catástrofe, mas que felizmente não. Um fogo em herbáceos que incendiou 3 viaturas e o fogo depois de pegar nas 3 viaturas foi completamente impossível de controlar. Houve aqui alguns esforços para separar as viaturas. Este é um problema que nós estamos neste momento também a lidar. Tivemos um projeto sobre incêndios a aproximarem-se de parques de campismo, que terminou o ano passado, salvo erro, e neste momento alargamos esse projeto para outros tipos de parques de campismo, como não sejam estes dos festivais temporários. E o caso do Funchal, penso que ainda tenho 5 minutos para vos falar, felizmente o David já foi mostrando algumas coisas, é talvez o pior dos últimos anos que temos tido, que temos conhecimento. O Governo Regional estima em 157 milhões de euros os prejuízos diretos e indiretos, não só do fogo do Funchal, porque o fogo do Funchal nem sequer foi o maior, mas de todos os fogos da Ilha da Madeira. As condições meteorológicas que se registavam na altura eram extremas. Portanto, estão a ver, eu não me recordo de ver aqui no país, ou em qualquer lado onde eu tenha estado, temperaturas do ar sempre superiores a 28 graus centígrados. Isto mesmo durante a noite. 92% do tempo com temperaturas superiores a 32 graus. Umidade relativa baixíssima, na tarde de 9 de agosto, onde aconteceram algumas coisas que eu já vou mostrar, cerca de 9%. Toda a ilha apresentava risco máximo de incêndio, à exceção dos 2 pontinhos a norte. E isto era muito fruto do facto do vento ser de norte, durante praticamente todo o tempo, e trazer um bocadinho da brisa marítima que arrefecia estes 2 pontos. Mas todo o resto da ilha estava em perigo máximo. Esta é uma imagem da Madeira, portanto, da ilha. Este é o incêndio do Funchal, mas este é outro grande incêndio que aconteceu ao mesmo tempo, em que as bolinhas coloridas têm um número no meio que indica o dia em que estava a arder, que são pontos quentes captados por satélite, 8, 9, 10 e 11. Portanto, a Ilha da Madeira, por si só, não tem muitos meios. Tem meios necessários para fazer face às ocorrências normais que eles têm. Portanto, quando simultaneamente ocorre, este fogo teve cerca de 2.000 hectares, este teve bastante mais, quando simultaneamente ocorrem 2 eventos destes que são fora do normal para aquela região, é óbvio que os meios se esgotaram e que as coisas tinham tudo também para correr mal. Rapidamente, o incêndio começou no limite, isto é o Funchal, mesmo naquilo que nós chamamos de zona de interface, com temperaturas ambientais, meteorológicas, com condições meteorológicas perfeitas para a propagação intensa que se verificou logo nos primeiros instantes. O vento vinha de norte, portanto, descia a montanha, o que de algum modo ajudou a que o fogo não subisse, não propagasse logo a montanha acima, mas por outro lado deu origem às fotografias como aquela que a David mostrou, com o fumo a entrar pelo espaço urbano. Logo nos primeiros instantes houve uma estação de tratamentos de água que estava aqui muito perto, que foi atingida, e este foi logo o primeiro foco de instabilidade, uma vez que foram deslocados para lá meios. Depois desta estação, que não tinha qualquer tipo de gestão ou de meio de autoproteção, não havia ali nada que pudesse ajudar a proteger contra um incêndio florestal, mas desta estação dependia o abastecimento de água a redondezas, e não era só para os populares, era também para as forças de combate. Portanto, se esta estação ficasse de algum modo danificada, até a água para o combate poderia ficar em risco. Este seria o aspecto do fogo ao final do primeiro dia, o fogo começou às 3h30, portanto, em que ele alargou para os 2 lados, muito fruto do vento que ajudava, que existia. Nessa noite, de 8 para 9 de agosto, teve que ser evacuado o primeiro hospital
da cidade do Funchal, não por causa do impacto direto do fogo, mas por causa do fumo que vinha puxado pelo vento norte e que o colocava em perigo. Na tarde de 9 de agosto aconteceu algo que pode ser surpreendente. Portanto, o fogo começou a entrar pelas duas principais ribeiras do Funchal, a Ribeira de Santa Luzia e a Ribeira de João Gomes, e aquilo que fez nas duas, talvez mais nesta, foi que ele foi descendo pelo fundo da ribeira. Portanto, são ribeiras de linhas de água muito encaixadas, com paredes em alguns sítios quase verticais, mas que têm combustíveis suficientes para suster a propagação. Portanto, o fogo desceu pelo meio da ribeira, mas depois a dada altura subia pelas laterais. E foi aqui que apanhou as casas completamente desprevenidas dos dois lados, aqui e aqui. Portanto, nesta tarde de 9 de agosto, 600 pessoas foram deslocadas, o Hospital João de Almada foi também evacuado e o Hotel Chopin Hills também teve que o sair. Foi precisamente neste final de tarde de 9 de agosto que aconteceram, se calhar, os 3 episódios mais marcantes deste incêndio. Primeiro, a morte das pessoas que o David já falou dentro das suas casas. Portanto, estão a ver, foi precisamente por causa deste comportamento atípico do fogo que desceu a ribeira e depois subiu pelas laterais. As casas estão aqui no perímetro urbano. Isto parece uma parede vertical, mas tinha combustível suficiente para o fogo subir por ali acima. Estas são as escadas que dão acesso àquele corredor que o David também nos mostrou e é o único acesso às casas onde as senhoras estavam. Portanto, qualquer tipo de socorro para chegar ali, eu até tenho algumas dúvidas que 2 pessoas ou 4 pessoas com uma máquina consigam passar sem ter que fazer algum jeito. Veículos é de todo impossível. Fotografias que já viram, o aspecto da casa, a acumulação de matérias combustíveis. Depois é o facto de terem ardido casas no centro urbano da cidade, a quilómetros do espaço florestal. Estão a ver a distância que vem dali aqui e ardeu uma série de casas cá dentro. Isto coloca algumas questões acerca da sensibilização das pessoas que estão na cidade em relação aos incêndios. Porque há uma falsa sensação de segurança, talvez estamos longe do incêndio, aquilo não chega cá, não temos qualquer problema. Mas, como vos mostrei antes, o principal método de ignição das habitações é a projeção de partículas, não é propriamente a frente de fogo. O Hotel Chopin Hills, esta é uma imagem do antes e do depois, não é propriamente um hotel normal, no sentido da palavra que conhecemos, é um resort. São 17 hectares de propriedade com mais de 200 espécies vegetais diferentes, algumas delas protegidas, que não tinha não só planos de gestão, como plano de evacuação, provavelmente com a Proteção Civil terá tido, mas não tinham nenhum tipo de métodos de autoproteção. E isto foi o que aconteceu. Não tinham sequer colocado a hipótese de ter uma bomba para usar a água da piscina enorme que tinham à porta, quando se lhes falou disso. Foi uma coisa que nem sequer lhes passou pela cabeça. Logo por cima do hotel havia alguns populares que também perderam os seus meios de subsistência, mas logo por cima desse hotel e desses populares havia outro sujeito que o David também mostrou a fotografia. Alguém que se preparou atempadamente, que tratou do seu jardim, que escolheu as espécies em função daquilo que achava que seria melhor na eventualidade de um incêndio, uma pequena bomba, mangueiras. Estas mangueiras que se viam pelas fotografias não são dos bombeiros, são do proprietário que as adquiriu a tempo e que as instalou. Quando viu que o fogo estava a aparecer, começou logo a dispor todos os seus meios para se autoproteger. Partes em madeira, inclusive, da casa, que não ficaram sequer chamuscadas. Este é o aspecto final do incêndio. Entrou pelo perímetro adentro e queimou, inclusive, dentro do perímetro urbano da cidade. Isto ainda não terminou, porque muito provavelmente agora vêm os efeitos do facto daquelas encostas terem ficado completamente descobertas. Há 2 semanas tivemos aí notícias de deslizamentos de terras e desabamentos na madeira. Confesso que não sei se foi na região do incêndio, mas aquela já é muito propícia a este tipo de fenómenos. E o sistema de apoio à gestão europeu, à gestão de riscos pérnicos, não coloca aqui um cenário muito agradável, pelo menos na zona das ribeiras. Tudo isto está em risco máximo de deslizamento de terras. Termino deixando aqui alguns aspectos que podemos observar no incêndio do Funchal, mas que são comuns ao resto do nosso país. Aquilo que se viu lá, em muitos casos, podia acontecer aqui com alguma facilidade. Estes polígonos acentuados com elevada carga de combustível, vemos isso um pouco por todo o país. A acumulação de combustíveis artificiais perto das casas, muitas vezes não é o fogo em si que queima as casas. Até este exemplo de Valência que o David mostrou também é muito elucidativo. O facto de haver
lenha, lixo, frigoríficos, carros, pneus, o que quer que seja encostado às casas, se alguma dessas coisas entra em ignição, muito mais facilmente a casa pode ser perdida. A escolha de jardins, a escolha de espécies para os jardins, as botijas e os depósitos de gás que, como viram, explodem muito facilmente. Vejam a violência com que explodiu, que esta botija abraçou-se ao portão, a lenha, a insuficiência de gestão, praticamente a ausência de mecanismos de autoproteção, planos específicos de proteção contra incêndios em zonas de interface e a pouca sensibilidade dos... Eu pus aqui cidadãos urbanos, no fundo podem ser todos urbanos, mas as pessoas que moram no centro dos espaços urbanos, principalmente no centro das cidades, no centro da capital, não têm a noção que também elas podem ser atingidas por um fogo que chega à periferia. Quando foi o fogo de Coimbra, eu morava no centro de Coimbra, eu não estava cá, mas quando cheguei tinha uma casca de eucalipto queimada encostada ao vidro da minha janela. Quer dizer, voou uma projeção da periferia, são quase 2 km até à minha casa. Se eu tivesse ido fim de semana com a janela aberta, quando lá chegasse não tinha, muito provavelmente, casa. Pronto, e termino a minha apresentação convidando-vos apenas a visitar, quando tiverem tempo, o site de um projeto que estamos a começar agora, também dedicado aos problemas de interface urbana-florestal, mas mais na perspectiva do envolvimento das comunidades para a sua autoproteção. Espero não ter alongado muito. Muito obrigado.